Saudações, meus amigos. Aqui é o Vitor Barreto e hoje a gente vai tratar do famoso argumento transcendental de Cornelius Van Til. Eu vou me dar o trabalho aqui de traduzir esse argumento de uma forma bem simples para que todo mundo possa entender. Mesmo assim, isso não significa que vai ser fácil para quem está vendo o argumento pela primeira vez, porque há algumas complicações filosóficas envolvidas. E esse é só o primeiro vídeo, a gente vai ter outros vídeos aqui tratando do argumento transcendental de forma mais profunda, mas eu creio que a didática que eu escolhi aqui para apresentar para vocês vai ajudar bastante a pelo menos ter uma ideia básica de como é a argumentação do apologista pactual, certo? E antes de mais nada, eu quero explicar por que eu decidi chamar o argumento transcendental de Van Til de argumento transcendental para o cristianismo. Nos Estados Unidos, o argumento é mais comumente chamado de argumento transcendental para Deus, recebendo a sigla TAG, TAG, que significa Transcendental Argument for God. Mas esse nome pode conduzir a um erro de associação, né? Pode se associar o argumento a alguma prova de alguma forma de teísmo genérico, e não é, com certeza não é isso que Van Til quer. Além disso, esse nome não faz jus à amplitude do argumento transcendental de Van Til. Como a gente vai ver daqui a poucos minutos, o argumento transcendental de Van Til quer demonstrar a necessidade de toda a cosmovisão cristã, não apenas da existência de Deus. Por essa razão, alguns vantilianos, especialmente o nigeriano Daniel Akande, com quem eu aprendi muito, têm chamado o argumento de argumento transcendental para o teísmo cristão. Mas eu acredito que esse nome está um pouco grande, eu acho que eu decidi chamar de argumento transcendental para o cristianismo, que eu creio que seja o mesmo significado de argumento transcendental para o teísmo cristão. Porque o argumento lida com o cristianismo inteiro, certo? Com o cristianismo especificamente, não sendo relacionado a qualquer outra forma de teísmo ou monoteísmo. Agora, o argumento transcendental para o cristianismo tem sido apresentado de diversas formas no decorrer das décadas. Não existe um consenso entre vantilianos sobre qual é a formulação correta deste argumento. Em parte porque o próprio Van Til não forneceu uma apresentação formal nos seus escritos. Outra causa é que realmente não existe uma única formulação correta para o argumento. Como James Ellison, um vantiliano, notou, o argumento transcendental para o teísmo cristão ou o argumento transcendental para o cristianismo é, na verdade, uma família de argumentos com uma característica transcendental em comum. Uma estrutura geral do argumento pode ser vista nos escritos de Van Til. Van Til diz: apenas o cristianismo é racional para os homens aceitarem. Ele é completamente racional. É totalmente irracional sustentar qualquer outra posição além da posição cristã. Apenas o cristianismo não crucifica a própria razão. E também, a melhor, a única, a prova absolutamente certa da verdade do cristianismo é que, a menos que sua verdade seja pressuposta, não existe prova de nada. O cristianismo é provado como sendo a fundação mesma da própria ideia de prova. Em outras palavras, o argumento transcendental argumenta pela necessidade da crença cristã para coisas como racionalidade e prova. Para Van Til, é impossível negar o cristianismo sem cair na irracionalidade. Também é impossível provar qualquer coisa sem também pressupor a verdade do cristianismo. E isto porque o cristianismo é a fundação mesma da racionalidade e da prova. Apenas a cosmovisão cristã provê as pré-condições filosóficas necessárias para o raciocínio e conhecimento humano em qualquer área. Isso aqui, essa primeira alegação vantiliana vai parecer estranha para quem não é familiarizado com filosofia, mas eu creio que com o tempo eu vou explicar para vocês que vocês vão entender que a filosofia não cristã realmente acabou. A partir do século XX, os filósofos já desistiram do conhecimento humano, porque sem Deus é impossível acreditar na possibilidade de conhecimento. É exatamente isso que Van Til defende. Nós podemos dizer que absolutamente todas as verdades apontam para Cristo. Todas as experiências humanas são evidências para a existência de Deus. Ou seja, para quem diz que Van Til não usa evidências, aqui já estou deixando bem claro que é o contrário. Tudo para Van Til é evidência de Deus. Do começo ao fim, o raciocínio humano sobre absolutamente qualquer coisa é ininteligível ou incoerente, a menos que a verdade da revelação cristã seja pressuposta.
Isso não quer dizer que o não cristão não conheça quaisquer verdades em algum grau, certo? Mas que quando ele faz isso, quando ele conhece alguma coisa, e ele de fato conhece, o não cristão pode ser bom cientista, quando ele faz isso, ele está usando capital emprestado. Ou seja, ele está, mesmo inconscientemente, pressupondo as coisas próprias do cristianismo. Qualquer posição contrária ao cristianismo, portanto, deve ser vista como filosoficamente impossível. Eu vou trazer artigos de epistemólogos modernos aqui para o canal para endossar a acusação vantiliana, certo? A filosofia simplesmente morreu porque abandonou Deus. Então, o argumento transcendental de Van Til aponta para duas coisas. Primeiro, a necessidade do cristianismo para a experiência racional e, por implicação, segundo, a impossibilidade racional da negação do cristianismo. Eu peço a vocês que notem algo muito importante. Algo que eu já disse no vídeo que eu fiz sobre cosmovisão. Van Til argumenta em favor da cosmovisão cristã inteira. Como eu disse no comecinho do vídeo, ele não argumenta apenas em favor da existência de um Deus genérico, que pode ser o Deus do judaísmo, do islamismo ou alguma forma de hinduísmo. Ele argumenta em favor de todas as doutrinas e crenças do cristianismo tomadas como conjunto, logicamente ordenado. Então, isso vai incluir o quê? Trindade, criação, queda, redenção, encarnação de Cristo, providência, graça, etc. Tudo isso está incluso no argumento. O argumento também vai incluir todas as verdades do Velho e do Novo Testamentos. Vai incluir a Bíblia inteira e vai incluir que essa mesma Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e é infalível. Vai incluir o plano de Deus para a história e o governo de Deus sobre todos os fatos. Vai incluir metafísica cristã, epistemologia cristã, ética, antropologia e tudo sobre teologia. Tudo isso está embutido no argumento. Van Til quer demonstrar a necessidade do cristianismo como cosmovisão, como visão de mundo para a racionalidade da experiência humana. Se você não sabe o que é cosmovisão, ou se você não se sente seguro a respeito do que você entende por cosmovisão, eu fiz um vídeo só sobre cosmovisão para subir essa necessidade. Você pode acessar o vídeo pelo card aqui em cima, certo? Que eu estou deixando aqui para vocês. Então, ao argumentar pela necessidade da cosmovisão cristã, Van Til está argumentando contra as cosmovisões não cristãs, contra a negação da cosmovisão cristã. Qualquer cosmovisão que negue um, dois ou todos os aspectos do cristianismo deve ser considerado como uma negação da cosmovisão cristã. Fica claro, portanto, que o argumento transcendental de Van Til é desenvolvido no nível das cosmovisões. Isso é fundamental de se entender, certo? O argumento trabalha no nível das cosmovisões, diferentemente dos argumentos tradicionais usados pelos teólogos naturais e pelos evidencialistas. Uma vez demonstrada a validade do argumento, é especificamente o Deus triuno do cristianismo que está sendo apresentado, em vez de um Deus genérico que pode ser qualquer divindade de qualquer religião monoteísta. Por argumentar no nível das cosmovisões, o argumento transcendental de Van Til não prejudica implicitamente o cristianismo. E essa é uma acusação que Van Til faz contra a formulação dos argumentos tradicionais, certo? Que eles prejudicam implicitamente o cristianismo. Eu também vou explicar isso em outros vídeos no futuro. E o argumento visa demonstrar que o cristianismo não pode ser racionalmente negado. Negar o cristianismo é irracional. E como é que o argumento realmente funciona? Van Til quer demonstrar que somente a cosmovisão cristã pode prover ou justificar as pré-condições para a inteligibilidade da experiência humana. Quer dizer, apenas o cristianismo provê as explicações para que a experiência humana seja racional. Se você não pressupor o cristianismo e quiser ser filosoficamente rigoroso, você vai chegar ao absurdo de negar qualquer inteligibilidade, qualquer racionalidade da experiência humana. Você vai cair no ceticismo, que foi o destino, por exemplo, do empiricista David Hume, que a gente vai falar dele mais um pouquinho em diante. Então você vai cair no mais absoluto ceticismo. O argumento de Van Til vai examinar as duas cosmovisões competidoras, certo? A cosmovisão cristã e a sua negação, pode ser aí a cosmovisão judaísta, islâmica, hinduísta, materialista, ateísta, ou mesmo até arminiana pode entrar no caso de uma argumentação transcendental. E ele vai
analisar essas cosmovisões com respeito a algum aspecto da experiência humana e das suas pré-condições, que são aceitas por ambos os lados. Apenas uma das duas cosmovisões pode prover as pré-condições para a experiência em questão. Duas visões contraditórias não podem ser ambas verdadeiras. Para ser racionalmente defensável, uma cosmovisão deve prover as pré-condições de inteligibilidade. E o que são as pré-condições de inteligibilidade? Pré-condições de inteligibilidade da experiência têm a ver com as condições que tornam o nosso conhecimento possível. Ou seja, é como se eu perguntasse como a realidade deve ser para que a nossa experiência humana seja racional e nós possamos adquirir conhecimento. Toda experiência humana pressupõe coisas que transcendem a experiência em si, a experiência imediata. A estas coisas nós chamamos de pré-condições da experiência ou categorias transcendentais. Nós estamos falando de coisas que pela própria natureza são anteriores à experiência e que fazem parte de uma espécie de estrutura invisível da realidade. Sem as pré-condições de inteligibilidade, nós não poderíamos adquirir conhecimento nenhum. Como assim? Pegue qualquer experiência, absolutamente qualquer experiência do dia a dia. Tomar um sorvete, contar carneirinhos ou a nossa própria conversa aqui. Para alguém dizer que o livro está sobre a mesa, este alguém precisa pressupor uma série de coisas que não são apreendidas pelos sentidos. Você identifica que aquele objeto é um livro utilizando seus olhos, certo? Então você está pressupondo a confiabilidade dos sentidos humanos. Você está pressupondo que seus sentidos são capazes de transmitir impressões verdadeiras sobre a realidade fora da sua mente. A confiabilidade dos sentidos é uma pré-condição da experiência. Ou seja, para a sua experiência ser racional, para você adquirir conhecimento do mundo fora da sua mente, você precisa necessariamente confiar nos seus sentidos. Agora, os filósofos modernos chegaram à conclusão de que nós não temos boas razões para crer que as impressões dos sentidos são confiáveis para dar conhecimento sobre a realidade fora da nossa mente. Isso é absurdo, é claro. Né? E eu não estou dizendo que esses filósofos estão corretos. Nem Van Til diz que eles estão corretos. Na verdade, Van Til diz que a Bíblia responde aos problemas levantados por esses filósofos. Se nós pressupormos a revelação cristã, o Deus triuno e a doutrina da criação, nós temos razões para defender a confiabilidade dos sentidos. Deus criou os sentidos humanos para os fatos e os fatos para os sentidos humanos. Ou seja, há uma correspondência entre os sentidos e os fatos. Ou seja, Van Til, em certa medida, a obra de Van Til inteira é uma resposta ao ceticismo oriundo da filosofia moderna. A Bíblia acaba com todo o ceticismo. Agora, além de pressupor a confiabilidade dos sentidos, para você identificar que um livro está sobre a mesa, você precisa pressupor a existência de um eu, que está percebendo o livro através dos sentidos. Mas, empiricamente, você não pode provar a existência de um eu. Isso pode parecer loucura para quem é leigo em filosofia, mas os filósofos realmente não têm muito o que fazer e fizeram perguntas e investigações que a maior parte das pessoas não fazem. A reação de muitas pessoas diante dos absurdos da filosofia é simplesmente fingir que os filósofos não fizeram tais perguntas. Mas isso não quer dizer que as perguntas não são válidas. Em suma, você pressupõe que existe um eu que está recebendo as impressões dos sentidos, que está recebendo uma impressão da visão pela qual você identifica que o livro está sobre a mesa. Você está pressupondo que existe um eu que está falando as palavras. O livro está sobre a mesa. Mas veja bem, não existe um microscópio que mostre o eu. A existência do eu é uma pré-condição para a inteligibilidade. Quando você fala para outra pessoa, o livro está sobre a mesa, você está pressupondo também que as suas palavras têm significado e podem transmitir significado para outra pessoa. Que as palavras têm significado é outra pré-condição da experiência, ou que a gente pode chamar também de categoria transcendental. Não existe verificação empírica de que você está transmitindo o significado correto para outros cérebros. Quem estuda aí filosofia da linguagem vai saber do que eu estou falando. Ora, se você está comunicando para outra pessoa que o livro está sobre a mesa, você está pressupondo que existem outras mentes além da sua própria. Outra categoria transcendental.
Então, eu estou listando aqui para vocês algumas pré-condições para a inteligibilidade, que nós também podemos chamar de categorias transcendentais. Estas coisas não estão na percepção imediata das informações dos sentidos que experimentamos, ou da ciência empírica. Para qualquer método científico, existem coisas que precisam ser pressupostas. Ou seja, para qualquer método científico é necessário, por exemplo, que possamos confiar nos nossos sentidos. O cientista vai ter que observar o resultado de seus experimentos com os sentidos. É bem simples. Depois que você se familiariza com o tema, fica bem fácil de você entender qual é o argumento transcendental, em que dimensão ele está argumentando, certo? Nenhuma categoria transcendental pode ser provada pelo método científico em si. O método científico pressupõe coisas que não são provadas. Daí você vê a importância do argumento de Van Til para a própria ciência, certo? O método científico, por outro exemplo, ele se vale da indução, certo? E o que é indução? Indução é algo que todo ser humano faz todo dia, sem exceção. Sem a indução, nós não seríamos capazes de aprender com nossos erros. E o que é a indução? É quando você observa fenômenos particulares e identifica um padrão neles para extrair uma conclusão universal. Por exemplo, você conheceu Sócrates, certo? E você viu que o Sócrates morreu. Depois você conheceu Platão e viu que o Platão morreu. Depois você conheceu Aristóteles e viu que Aristóteles morreu. Todos os homens que você conheceu morreram. Então, você vai concluir que todos os seres humanos são mortais, certo? Isso é algo que todo mundo faz no dia a dia. Mas, filosoficamente falando, se você quiser ser rigoroso, o ser humano sem Deus não pode afirmar isso. Ele não pode afirmar que todos os seres humanos são mortais. Então, você vai esperar que o seu vizinho também vai morrer um dia por causa da conclusão que você extraiu do método indutivo. Agora, para você poder confiar na indução, você precisa pressupor o quê? A uniformidade da natureza. A uniformidade da natureza, ela não é acessível à nossa experiência imediata. Eu sei que isso também vai parecer contraintuitivo, mas não é. Né? Eu vou explicar em vídeos também, vou fazer um vídeo específico só sobre a uniformidade da natureza. Então, você precisa pressupor que as coisas vão se comportar da mesma forma, sob as mesmas condições no futuro, para que você possa extrair uma conclusão pelo raciocínio indutivo. A uniformidade da natureza é outra categoria transcendental. Mas não é óbvio que existe uniformidade na natureza? Quer dizer, todos nós não sabemos que o Sol vai nascer amanhã porque ele nasceu todos os dias do passado? Para o espanto de boa parte de vocês, a resposta filosoficamente rigorosa é não. Sabe por quê? Porque você tem uma mente finita. Você não é onisciente. Você não conheceu todos os seres humanos do mundo para saber se todos os seres humanos morrem. Você só pode afirmar que todos os seres humanos morrem até onde você sabe. Mas você não pode fazer uma afirmação universal de que todos os seres humanos são mortais. Pode ser que existam homens que não são mortais e você simplesmente não tenha conhecido. Você precisaria ser onisciente para saber se todos os homens são mortais ou não. Sem a uniformidade da natureza, o método indutivo não existe. E por existir, não existiria ciência. E porque você tem uma mente finita, porque você tem uma experiência limitada da realidade, porque você não é onisciente, você não pode fazer afirmações universais. Você não pode justificar a crença na uniformidade da natureza. Isso eu estou falando do não cristão, certo? Eu vou demonstrar que pelo cristianismo a gente pode afirmar a uniformidade da natureza sim. Então, quem primeiro percebeu esse problema da uniformidade da natureza foi o filósofo empiricista David Hume. David Hume disse com todas as letras que nós não podemos ter certeza de que o Sol vai nascer amanhã. Todos nós vemos o Sol nascer todos os dias, certo? Mas para a gente esperar que o Sol nasça amanhã, nós temos que pressupor a uniformidade da natureza. Nós temos que pressupor que existe uma regularidade nos fenômenos. Como a gente vai ver em outros vídeos aqui no canal, a metafísica não cristã está comprometida com o acaso. E a metafísica do acaso não pode dar conta da uniformidade da natureza de jeito nenhum. Ou seja, ou você pressupõe a criação
ou você pressupõe o acaso? Então, somente o cristianismo pode dar conta, a metafísica cristã pode dar conta da uniformidade da natureza. Os não cristãos não podem justificar essa crença, mas o cristianismo pode. A uniformidade da natureza, então, é mais uma categoria transcendental pressuposta pelo método científico. Então, pelo que a gente está vendo, as categorias transcendentais ou as pré-condições de inteligibilidade são, de certa forma, mais básicas do que a própria experiência humana. Para você experienciar qualquer coisa no seu dia a dia, as categorias transcendentais já têm que estar lá antes da sua experiência. Elas fazem parte de uma espécie de estrutura invisível da própria realidade. Vamos aqui pegar outro exemplo para fixar bem na mente de vocês. Digamos que você vai comer um sorvete de chocolate amargo, o seu sorvete favorito. Enquanto você come o sorvete, você está recebendo impressões dos sentidos de um objeto externo à sua mente, essa coisa que você chama de sorvete, mas esse evento em si não está informando rigorosamente que existe um mundo dotado de sentido fora da sua mente. Mundo do qual esse objeto dotado de sentido, que você chama de sorvete, está imprimindo impressões dos sentidos em você. Você está assumindo a prioristicamente que existe um mundo dotado de sentido fora da sua mente. Se você for filosoficamente rigoroso como um empiricista, você só pode dizer que há um evento ocorrendo. Há impressões dos sentidos ocorrendo. E você está interpretando como se existisse um objeto no mundo externo à sua mente por causa disso. Então, quando você está comendo sorvete de chocolate amargo, você tem a impressão do sentido número 1, que é a visão desse objeto que a gente chama de sorvete. Ele tem um conjunto de cores, ele é redondo em cima e ele é cônico embaixo. Daí você tem a impressão do sentido número 2, que é o peso do sorvete na sua mão. Você tem a impressão do sentido número 3, que é a textura da casquinha do sorvete na sua mão. Você tem a impressão do sentido número 4, que é a temperatura do sorvete na sua boca. Você tem a impressão do sentido número 5, que é o sabor de chocolate amargo do sorvete na sua língua. Então, tudo que você tem, se você for filosoficamente rigoroso, você vai admitir que tudo que você tem é um conjunto de impressões dos sentidos, né? Que não tem sequer relação entre si. Isso parece estranho para quem não é familiarizado com filosofia, mas eu não estou falando nenhuma besteira aqui, certo? Eu estou falando algo que os filósofos têm debatido há séculos. Parece algo muito trivial, loucura de filosofia, mas aí é aquilo que eu falei antes, né? Os filósofos fizeram perguntas válidas e a gente tem que ser filosoficamente rigoroso e responder essas perguntas filosoficamente. Então, cada dado do sentido é um evento distinto. Esses eventos que eu listei, esses dados do sentido que eu listei, os 5 dados do sentido sobre a experiência de comer o sorvete. Mas você interpreta esse conjunto de impressões dos sentidos como vindo de um único objeto, que você identifica como sorvete. E esse sorvete está imprimindo impressões sobre você. Então, em primeiro lugar, você está pressupondo que existe um eu que está comendo sorvete. A gente já falou sobre isso. Na cosmovisão ateísta, a gente não pode dizer que existe um eu. O eu é assumido sem justificação pelo não cristão em toda a experiência ordinária. Assumir o eu é tomar um partido metafísico. E isto, um empiricista ou fundacionalista que não aceita a autoridade da escritura não pode fazer. Este é um salto inválido que você não pode justificar sem a Bíblia. Para você comer o seu sorvete preferido, você precisa de faculdades confiáveis, faculdades cognitivas. Você precisa confiar na percepção, você precisa confiar na sua memória, porque se é o seu sorvete preferido, não é a primeira vez que você está comendo ele. Então você tem que confiar na sua memória. Sua cognição deve ser confiável. E o universo ele precisa ser hospitável. Essa não é a palavra certa. O universo ele precisa operar de uma forma propensa ao conhecimento humano, certo? Se eu não creio que Deus criou o universo, que o universo existe por acaso, o universo não se importa com o conhecimento humano, certo? Se o universo existe por acaso, se o ser humano existe por causa da evolução das espécies, qual é a garantia que eu tenho de que os meus sentidos transmitem impressões verdadeiras sobre o mundo externo à minha mente? Não tem garantia nenhuma.
Então aqui eu estou mostrando para vocês um problema, certo? O problema da justificação. O não cristão ele não consegue justificar as pré-condições da experiência. Então, se você gosta de chocolate amargo, a propriedade a amargura precisa se manifestar de uma maneira previsível. De outra forma, você não poderia sequer saber se é da amargura mesmo que você não gosta, nem você poderia encontrar amargura no chocolate amargo. Se não houver algum tipo de uniformidade na natureza, a amargura poderia aparecer aleatoriamente em qualquer comida que você comer e aleatoriamente desaparecer de qualquer comida que você come. O universo precisa ainda, logicamente, acomodar seus conceitos de comida, amargura, preferências e assim por diante. O universo não pode incluir fatos que tornem seus conceitos incoerentes. Por exemplo, não pode ser o caso de que as leis psicoquímicas impliquem que não existe uma distinção entre amargura e doçura em primeiro lugar. Ou seja, é preciso que exista uma distinção real entre amargura e doçura para você saber que gosta de sorvete de chocolate amargo. De outra forma, você ficaria confuso, como se você acreditasse que existe um círculo quadrado quando você diz que o sorvete é amargo. Né? Então, e a lista de pré-condições para a inteligibilidade da experiência pode ir muito além disso. Importa entender o quê? Que existem coisas que existem antes de qualquer experiência humana. E sem essas coisas, a nossa experiência seria ininteligível. Essas coisas são as pré-condições para a inteligibilidade da experiência, ou categorias transcendentais. Então, como exemplos de categorias transcendentais, ou seja, das coisas que ninguém pode verificar empiricamente, vou citar algumas aqui. Espaço-tempo. Não importa a definição que você dê para espaço-tempo, certo? Eles são coisas que ninguém pode investigar empiricamente. Eles são pressupostos da maneira como os seres humanos interagem no mundo. Nós pressupomos, por exemplo, que ninguém experimenta o futuro antes do passado. E tudo que os seres humanos experimentam está dentro de um campo espacial. Outra categoria do pensamento transcendental. Palavras dotadas de significado. Não existe verificação empírica de que você está transmitindo o significado correto para outros cérebros. Bem simples, né? O passado. O passado não pode ser empiricamente verificado. Ele é assumido na maneira como interpretamos o tempo. Você não experimenta nem o passado nem o futuro. Você só experimenta o presente. Você pressupõe que o passado é real. Outra categoria transcendental, os universais. Não existe verificação empírica para categorias universais, invariantes e abstratas, como os números. Certo? Ou mais uma categoria transcendental, a ética. A ciência pressupõe a ética. Pressupomos que o cientista vai ser honesto na verificação das hipóteses. E onde é que a gente encontra a ética? Embaixo de uma pedra, olhando no microscópio, a ética é universal e é assumida. Causação. Que um efeito precede uma causa também é algo que não verificamos empiricamente. Só percebemos fenômenos separados. E a nossa mente interpreta que uma coisa causou a outra, né? Que a causa causou o efeito. Então, causação é outra categoria transcendental. Telos. Que existe um telos no universo, né? Quando você olha para o ser humano, você vê o corpo humano, você vê que parece que o corpo humano tem um telos. Eu estou falando de teleologia. Ele tem um design que faz ele funcionar adequadamente para a realidade. Identidade através do tempo. Se você deixar um livro na mesa de cabeceira na sua cama, antes de dormir, quando você acorda e vê que parece ser o mesmo livro em cima da mesma cabeceira, você pressupõe que é o mesmo livro que você colocou no mesmo lugar na noite anterior. Eu espero não ter sido confuso aqui para vocês, né? Mas isso você está pressupondo o quê? A identidade através do tempo. Que as coisas permanecem sendo as mesmas com o passar do tempo. Essa é outra categoria transcendental. Unidade e diversidade. Isso se refere ao problema dos universais e dos particulares. A existência do eu, que eu já citei, né? Assumir o eu é tomar um partido metafísico. E isso o empiricista ou fundacionalista não pode fazer sem a autoridade da Bíblia. Teoria dos números.
Os números são entidades reais, abstratas, invariáveis e universais. Você pode contar 7 maçãs ou 7 jogadores de futebol, mas você não vê nem apalpa o número 7 em si. Os números também são categorias transcendentais. Confiabilidade da memória, que eu já citei. Com esse exemplo, inclusive, com esse exemplo da confiabilidade da memória, vocês podem ver que como as categorias transcendentais, além de tudo, elas se relacionam entre si. A gente vai ver em outros vídeos que isso é possível por causa da mente de Deus, certo? Então, primeiro você tem que pressupor que o passado é real. Depois você precisa pressupor que a sua memória é confiável. Então, para você fazer ciência, além dessas duas pressuposições, você tem que pressupor a uniformidade da natureza, né? Sem essas 3 pressuposições, a ciência seria impossível. E o não cristão não pode justificar nenhuma delas. Confiabilidade nos sentidos, que eu também já citei. Então, esses são apenas alguns exemplos de pré-condições para a inteligibilidade da experiência, né? Ou seja, para a mera possibilidade de conhecimento. Se estas coisas não existissem, o conhecimento seria impossível. E nenhuma delas é provada por observação. Todas elas são relacionadas a observações empíricas, mas elas são pressupostas, certo? Nenhuma delas é objeto de estudo imediato da observação. A questão é, como é que a gente vai disso até Deus, certo? É aí que entra o argumento transcendental de Van Til. Van Til vai argumentar indiretamente pela veracidade da cosmovisão cristã, demonstrando que a cosmovisão cristã é a única cosmovisão capaz de justificar essas categorias transcendentais. O ateísmo não pode justificar as categorias transcendentais, mas o cristianismo pode. Sem justificação para as categorias transcendentais, que nós temos como garantidas, nós não podemos realmente saber se qualquer um dos nossos pensamentos ou observações do mundo estão corretos. Então, isso impossibilita o conhecimento, certo? A gente está dizendo que existe esse conjunto de coisas que nós assumimos e que não são estritamente físicas ou pragmáticas. Para ela existir e, portanto, para a experiência humana ser racional, inteligível, a realidade precisa ser de uma determinada forma. O argumento de Van Til é que apenas se a realidade tiver sido criada pelo Deus triuno do cristianismo, nós poderemos justificar as categorias transcendentais. Peguemos aqui o exemplo das leis da lógica. Um materialista não pode dar conta das leis da lógica. Por quê? Porque o materialista acredita que apenas coisas materiais existem, apenas a matéria existe. Mas as leis da lógica não são materiais. Elas são abstratas, universais, invariantes, etc. Ou seja, as leis da lógica têm uma natureza que não tem um lugar na cosmovisão materialista. Existe uma inconsistência entre a cosmovisão materialista, que diz que tudo que existe é matéria, e as leis da lógica, que são imateriais. Para um materialista, as leis da lógica são convenções criadas pela sociedade ou são resultado de processos eletroquímicos no cérebro. Mas se as leis da lógica forem convenções sociais, significa que elas não podem ser universais e não impõem nenhuma obrigação sobre o ser humano. Se as leis da lógica são meras convenções sociais, então ninguém tem a obrigação de pensar logicamente. Se a realidade fosse como o materialista diz que ela é, então cada um poderia pensar como quisesse, sem fazer diferença entre racionalidade e irracionalidade. Por quê? Porque não existiria lei da lógica objetiva, universal, que impusesse obrigação sobre o pensar humano. O materialista ele acredita apenas na matéria autoexistente, na metafísica do acaso. Ora, se tudo existe por acaso e por uma série de coincidências convenientes, por que esperar que as leis da lógica sejam encontradas na realidade fora da nossa mente? Até onde a gente sabe, as leis da lógica parecem corresponder aos fatos até onde a nossa experiência alcança. Mas pode ser que na Zâmbia, sei lá, eu também não quero ser preconceituoso contra a Zâmbia, mas em algum lugar, pode ser que as leis da lógica não se apliquem à realidade concreta. Ou que lá existem outras leis da lógica, certo? E tudo isso é absurdo. Então você precisa... todo mundo sabe que as leis da lógica são universais, que elas impõem uma obrigação sobre o ser humano. Agora, uma vez que ela não tem lugar na metafísica materialista, por outro lado, ela tem lugar na cosmovisão cristã. Nós não cremos apenas em coisas materiais, mas cremos em objetos abstratos. Nós cremos que as leis da lógica refletem o pensar de Deus.
Nós acreditamos que o ser humano pensa logicamente porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser racional e por isso nós somos racionais. Nós podemos esperar que as leis da lógica fazem parte da estrutura da realidade fora da nossa mente, porque essa realidade foi criada e é governada por Deus. Ou seja, o mesmo Deus racional que criou as leis da lógica humanas é o Deus que organiza os fatos da realidade logicamente. Então, nesse panorama conceitual, nessa cosmovisão, na cosmovisão cristã, nós podemos ter confiança de que as leis da lógica são úteis para descobrir verdades sobre a realidade. Em outras palavras, na cosmovisão cristã, nós temos justificação para as leis da lógica. Vocês viram o que eu fiz, né? Eu comparei a cosmovisão materialista e a cosmovisão cristã para demonstrar que a negação do cristianismo, ou seja, o materialismo, não pode dar conta das leis da lógica, que são uma categoria transcendental. O que a gente vê pelo argumento transcendental é que a realidade tem sua base inteira na mente de Deus. Todas as categorias transcendentais fazem perfeito sentido em um mundo criado por Deus. E qual é a forma do argumento transcendental? Ao contrário do que dizem muitos críticos mal informados, o argumento de Van Til não é Deus existe, portanto Deus existe. Se este fosse o argumento, ele realmente seria circular. Mas agora eu quero que você olhe para a tela, por favor. A verdadeira forma do argumento é: X é a condição necessária de Y. Y é o caso. Logo, X é necessariamente o caso. Vamos usar aqui as leis da lógica como exemplo, que é um dos mais populares entre os vantilianos. A cosmovisão cristã é a condição necessária da lógica. A lógica é o caso, ou seja, a lógica é real, ela existe. Conclusão, logo, a cosmovisão cristã é necessariamente o caso. Não é bem simples o argumento? Bem fácil de entender quando a gente explica com uma forma mais mastigada. É só realmente uma questão de familiaridade com o tema, certo? Com os temas. Então, se a cosmovisão cristã é a condição necessária da lógica, e a lógica existe, então necessariamente a cosmovisão cristã é verdadeira. Agora, é claro que existe todo um trabalho argumentativo para demonstrar essa primeira premissa, né? Que a cosmovisão cristã é a condição necessária da lógica. Isso aí vai demandar muita leitura, muito estudo da natureza da lógica, da epistemologia da lógica, da metafísica da lógica, da ética da lógica, certo? Então, por isso eu vou fazer uma série de vídeos dando exemplos com argumentação completa para várias das categorias transcendentais. Isso tudo aqui no canal daqui para frente, certo? Então, você primeiro escolhe uma categoria transcendental, o aspecto da experiência humana, sobre a qual ambos os debatedores concordem, ou seja, você e o materialista vão se apoiar, vão concordar que existem leis da lógica, certo? Então, você primeiro vai escolher uma característica da experiência humana, no caso, as leis da lógica, que é a categoria transcendental, no caso. Então, você vai perguntar ao não cristão como justificar, né? Eu estou falando de justificação epistêmica, essa categoria transcendental na sua cosmovisão. Ou seja, o apologista pactual pede ao outro debatedor que justifique as pressuposições de sua própria experiência. Ele vai pedir: ei, materialista, justifica a tua própria experiência das leis das leis da lógica. Então, depois, no segundo momento, você vai demonstrar que a cosmovisão do oponente no debate é incapaz de justificar a certa categoria transcendental que você escolheu. Você pode fazer isso através de uma análise metafísica ou epistemológica, como eu fiz no exemplo das leis da lógica. Você vai demonstrar que existe uma inconsistência entre a cosmovisão dele e as categorias transcendentais de certa experiência. E isso vai conduzir ao absurdo, né? Você vai demonstrar que a cosmovisão dele torna certa experiência impossível, ininteligível. Em seguida, você demonstra que a cosmovisão cristã é suficiente para a justificação daquela categoria. Um detalhe aqui, né? No contexto dos argumentos transcendentais, suficiência implica necessidade. Ou seja, quando você diz que a cosmovisão cristã é suficiente para justificar a nossa crença no nosso uso das leis da lógica, nós estamos dizendo que a cosmovisão cristã é suficiente
para justificar as leis da lógica, certo? E pronto, você fez o trabalho do apologista. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção em como o argumento transcendental de Ivan Til é devastador. Como o ateu vai dar conta das leis da lógica? A gente não precisa sequer ir além disso em um debate, sabia? Se o ateu não pode dar conta das leis da lógica, ele não pode sequer argumentar. Porque toda argumentação pressupõe as leis da lógica. Se o ateu não pode justificar as categorias transcendentais, ele não pode sequer declarar sentenças. Porque ele vai precisar pressupor que as palavras têm significado. Frases ou sentenças só podem ser inteligíveis se o cristianismo for verdadeiro. Ou seja, mesmo a argumentação do não cristão contra o cristianismo precisa pressupor o cristianismo se ele quiser que a sua argumentação seja inteligível. Isso tudo significa que o não cristão não pode sequer debater. Ao tentar debater, ele está pressupondo a veracidade do cristianismo. E isso aqui eu não estou inventando. Ivan Til diz: é a firme convicção de todo cristão epistemologicamente autoconsciente que nenhum ser humano poderia dizer uma única sílaba, quer em negação ou em afirmação, não fosse pela existência de Deus. As pré-condições de inteligibilidade da experiência humana, elas estão enraizadas no Deus triuno do cristianismo. E sem o Deus triuno do cristianismo, não existe justificação para essas pré-condições. E se não existe justificação para essas pré-condições, a experiência humana é ininteligível, irracional, e o conhecimento humano é impossível. Esta é a impossibilidade do contrário. A gente prova o cristianismo pela impossibilidade do contrário. O contrário do cristianismo é impossível. Ou seja, olha só que coisa linda. O argumento transcendental de Ivan Til, em outras palavras, é chegar para o não cristão e dizer o seguinte: ou a Bíblia é verdadeira, ou o que resta para os seres humanos é loucura. É Cristo ou caos. Esse é o argumento. Eu espero que isso tenha sido assim muito iluminador para vocês, que vocês tenham entendido tudo, certo? Se vocês não entenderam, deixe um comentário aqui embaixo trazendo a sua dúvida, ou me procure no Instagram, certo? Cosmovisão Reformada, no Instagram também, eu respondo lá no direct. Eu quero esse feedback de vocês para saber se vocês estão entendendo, porque daqui para frente a gente vai pegar mais coisas novas, certo? A gente vai aprofundar na metafísica de Ivan Til, na epistemologia de Ivan Til, em coisas assim que realmente assim me alegram demais, me dão muita alegria estudar. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos. E pode compartilhar com seus amigos tomistas também. É bom os tomistas conhecerem o argumento transcendental, até para discordarem, né? Podem compartilhar com seus amigos ateus também. Não deixe de dar o like, por favor, isso ajuda muito o canal. Não deixe de se inscrever, o mais importante de tudo, certo? Deixe um comentário se você gostou também. E até a próxima, queridos.